30 anos atrás, o Brasil ficava em choque. Em meio a um processo de impeachment do presidente, então presidente Collor, o assassinato de Daniela Pérez chocou o Brasil. Um dos autores, Guilherme de Pádua, colega de Daniela Pérez, na novela de Corpo e Alma, que era uma novela que fazia um grande sucesso à época, escrito por pela sua mãe, né, a Glória Pérez, e o núcleo ali de Daniela Pérez com o Guilherme de Pádua era um núcleo que estava fazendo muito sucesso. Eu praticamente gostava bastante do personagem dele, o Bira, isso eu me lembro muito bem. E tinha um núcleo cômico ali também com a presença de Eric Johnson, por exemplo. Eu não me lembro bem como é que era o personagem do Eric Johnson, e eu também confesso que eu nunca tive vontade de ver de novo essa novela. Foi meio traumático para mim, assim, sabe? Então eu nunca vi essa novela de novo. Mas eu me lembro que o Eric Johnson fazia um personagem meio esquisitão e tal, e era um personagem que o pessoal, assim, do meu tempo, assim, do colégio, gostava de brincar e de imitar e tudo mais. Então a gente gostava daquele núcleo. E efetivamente, o que eu tenho visto é que pessoas até comemorando a morte do Guilherme de Pádua, como se a morte fosse algo que, como é que eu vou dizer assim, como se fosse a maior pena do mundo. E ela é neste mundo, mas ela não pode ser usada como uma coisa de vingança. Infelizmente, a morte de Guilherme de Pádua não vai trazer de volta a Daniela Pérez e não vai nos trazer de volta, né, para aqueles anos e reconstruir a história, porque a história ela é feita, terminado o ato, não tem como regravar. Né? Ela é uma fita que não tem como regravar, ela é tudo ao vivo. E se a gente não está bem preparado, a gente, né, vai fazer cenas ruins e está lá gravado e não tem como rebobinar, não tem um videotape do tempo. Mas a gente tem uma coisa, e é muito importante, é a nossa coerência. Eu tenho uma leitura espiritual sobre isto, né? É interessante que Daniela Pérez sofreu, né, um atentado na região torácica. Inclusive o seu coração ficou exposto, né? Algo lamentável. E espiritualmente falando, isso deve ter ficado, né? Esse crime deve ter ficado naquilo que alguns chamam de aura, e que eu, como espírita, chamo de perispírito. Registrado isso, né? E provavelmente seja esse o motivo, né, do falecimento de Guilherme de Pádua pelo coração, justamente na região onde Daniela Pérez foi atacada e violentada, levando à morte dela. Eu acho que a gente não precisa, é claro, ficar aqui chorando, porque de fato Guilherme de Pádua foi um homem cruel, perverso, fez um crime nojento. Óbvio que eu não posso aqui dizer para você, do outro lado, que eu morro de amores por Guilherme de Pádua, porque o Guilherme de Pádua não é santo, não vai ser agora. Não foi santo, não vai ser agora. Agora, fazer tipo de rir, comemorar como se fosse um feito a morte dele, talvez revele a necessidade que nós sempre temos de devolver o mal que nós recebemos de uma maneira tão triste, em que a gente acha que quando a gente devolve o mal para o outro, a gente se torna menos infeliz. Quando na verdade essa devolução ela não vai nos representar nada. Daniela Pérez não vai voltar, nem aqueles anos vão voltar. Ali terminou um ciclo. E não cabe a nós ficarmos julgando espiritualmente A, B ou C. Evidentemente que nós temos que repudiar o ato de Guilherme de Pádua. Mas ele pagou, e talvez pagou espiritualmente, e se ele não está arrependido ainda no outro lado da vida, a única coisa que me resta fazer é eu pedir para Deus para que ele um dia caia em si do seu erro. E que ele tenha um arrependimento de verdade. Porque até então me parece, e eu também não posso prever isso, não posso falar pelos outros, né, que infelizmente o seu arrependimento não foi tão verdadeiro assim. Me parece
que ele tinha mais um verniz religioso do que de fato uma espiritualização. Agora, isto acontece com muita gente, não é só com Guilherme de Pádua. A gente às vezes pensa que julgando o outro e sentenciando o outro, a gente vai se purificar daquilo que nós mesmos podemos ser julgados. A questão que eu quero colocar neste conteúdo, e especificamente nesse conteúdo, é que a gente, infelizmente, não aprendeu que os males desta vida tão terrível, os males que nos machucam, são aprendizagens para não nos tornarmos piores, mas para entender que o processo, qualquer que seja, tem seus traumas, suas dores, mas as dores não podem fazer com que a gente perca a ternura, a alegria e a leveza que a vida da consciência em paz pode nos levar.